Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Nath, sou mochileira, sou uma mina que viaja sozinha, mas que acredita que se você quiser você nunca vai ficar sozinho durante a viagem. Final de ano tá chegando, né? E eu comecei a lembrar das minhas metas, do que eu fiz no começo do ano, né? E eu resolvi que eu não ia deixar meus projetos serem descartados. Eu quis revisitar essa entrevista que eu fiz lá no começo do ano, acho que foi em janeiro, fevereiro, acho que antes do carnaval, com certeza, com uma pessoa que me trouxe grandes ensinamentos. Eu acho que ela nem sabe que foi tão marcante assim na minha vida e também na vida de outras pessoas que eu conheci, mas que foi muito importante ter cruzado esse caminho, sabe? A Tuono, ela me fez perceber que a gente não precisa realmente dessa vida de consumo exacerbado, a gente realmente precisa desse contato com a natureza, e quando ela passa esses ensinamentos para os dois filhos dela, aí você realmente está mudando o mundo, né? Você já tá influenciando uma nova geração. E é isso, se gostar, curta, compartilhe, envia para os amigos. E mesmo se não tiver gostado, é isso. Beijo, fiquem com a entrevista. Oi, Bê! Esse é o Pod Nath e hoje temos um episódio muito especial. Eu conheci uma menina, uma mãe, aqui no hostel em Pipa, no Rio Grande do Norte. E as crianças são incríveis, todo mundo se apaixonou por eles. Eles falam espanhol, inglês e em breve português, porque ela vai morar aqui em Pipa. E eu resolvi chamá-la para bater um papinho, para saber como que ela começou a viajar, para saber a história dela mesmo. Então, acompanhe o episódio de hoje que tá bem legal. Para você se apresentar, né? Olá, o meu nome é Alejandra, eu tenho 31 anos e... Não parece. Eu estive chocada. Obrigada, mas não, eu fico muito feliz com a minha idade. Uhum. Eu nasci na Guatemala, mas eu cresci na Itália. E agora fico aqui com vocês. Eu tenho duas crianças. Eles têm 6 anos as duas. Eu estudei linguística na universidade. O meu trabalho é ensinar italiano às pessoas estrangeiras. Então, já levo muito tempo fazendo isso. Enfim, eu gosto muito da natureza também, por isso estamos aqui no mapa. Também eu gosto muito de ler e aprender sempre coisas novas e também de conhecer pessoas novas e conhecer mais experiências. Era isso, assim, porque tipo, eu vi você falando agora francês. Aí as crianças falam espanhol e inglês. Você falou do sonho que você fala holandês. Aí, sim, essa base, assim. Eu gosto. É uma paixão, Eu né? gosto de aprender línguas. Algumas pessoas falam que eu tenho um dom pelas línguas, mas eu não acho, não. Eu não sei se um dom existe realmente, mas eu acredito que é mais de trabalhar e aprender, estudar. E se eu posso falar essas línguas, é porque eu estudei demais. Eu passo todos os dias muito tempo estudando e isso, eu acho que todos podem. Sim. E como começou a viagem? Como você começou a viajar? Com quantos anos? Já tem muito tempo que você viaja? Eu cresci numa família que não viajava muito. A minha mãe tem medo de tomar avião, então de criança eu nunca viajei muito. O meu pai adorava muito a Grécia, porque ele gosta de pescar.
Pescar. Pescar peixes. Uhum. Então, a gente ia para a Grécia quase todos os anos nos verões. Verões. Obrigada. E eu gostava muito, mas aí a gente sempre ficava na família, não conhecia muita gente, nada da língua, como calimera, calispera, isso. Mas depois eu comecei a estudar mais sobre o mundo, como funcionam as coisas, os governos, e política, história e geografia, e tudo parecia tão interessante, eu queria conhecer mais. Então eu deixei a escola quando eu tinha 15 anos e comecei a trabalhar numa loja de sapatos. E como dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma passagem para os Estados Unidos, porque eu tinha uma tia que vivia aí nesse tempo, e foi para ir com ela e fiquei aí um mês e meio, algo assim. Mas eu fiquei muito chateada porque eu não gostei. Eu gostei da viagem no geral, mas eu não gostei da sociedade aí. Era muito diferente, mas não no jeito que eu esperava. Então, fiquei um pouco triste por isso, mas no mesmo tempo, eu fiquei muito animada para viajar mais e pensei, bom, pode ser que isso não é o lugar para mim, mas tem tantos lugares no mundo e eu quero conhecer mais. Então, já depois, um ano depois eu voltei para a escola, continuei a estudar e resolvi fazer um intercâmbio cultural. E então passei um ano na Holanda, e por isso aí aprendi um pouco de holandês, mas muito difícil. Não foi fácil. Nesse tempo não tinha celular, tinha celular, mas não smartphone, então não era tão fácil. Aí eu gostei porque aí as pessoas me pareceram um pouco mais com uma cabeça aberta, mas uma cultura mais interessante. Eu aprendi muito, mas a coisa que eu posso considerar como o dom mais grande que eu recebi pela Holanda foi a força de crer em mim. E a família onde eu morei, eles sempre falavam para mim, se você tem um sonho, você pode realizar este sonho. E eu queria voltar para Guatemala e queria conhecer realidades alternativas que não eram lá as sociedades das cidades que eu tinha conhecido na Itália ou na Europa. E eles tinham também muita experiência com viagem, porque eles tinham morado 3 anos onde era? Eu acho na Namíbia ou algo assim. E eles falaram, olha, se você realmente quer fazer isso, você pode. Então, isso foi o que eu tomei e peguei. Depois, quando eu voltei para a Itália, eu terminei os estudos, a escola, comecei a universidade, mas eu tinha essa ideia que queria conhecer mais. E, infelizmente, não é assim em todo o mundo, mas na Itália tem a possibilidade de ir pela faculdade, pela universidade, e estudar sozinho. Isso ia aí para fazer os exames. Então eu comecei a viajar na Europa e trabalhar também durante as vacações. Então eu trabalhava durante as vacações e depois férias. Então eu comecei a viajar durante as férias e também trabalhar quando eu podia. E eu voltava só para fazer os exames na universidade. E por essa razão eu demorei um pouco, como 4 anos, e não 3, mas eu aproveitei. Um ano a mais. Eu aproveitei dos anos, sabe? Tipo, fiz muitas coisas, aprendi a falar o francês em França,
Não, eu acho que as coisas que eu aprendi viajando eram mais importantes de terminar em 3 anos e ir todos os dias na universidade. Eu fico muito agradecida das coisas que eu aprendi, com certeza, mas eu acho que também as coisas que uma pessoa pode aprender viajando enriquecem demais. Sim, sim. Porque você vê a cultura, vê o modo de vida de outras pessoas. Sim. Isso foi muito legal, que você viu nos Estados Unidos uma coisa que você não queria seguir, né? Não, mas em França eu morei com 7 meses em Marselha e eu gostei muito, porque aí tem uma mistura de culturas também muito grande, com as culturas de Norte África, e eu tinha muito contato com mais África Central, West África, mas não muito com África do Norte. Então foi também muito interessante conhecer esse outro lado de África e também ver pessoas mais misturadas que o que é no sul Itália, né? Sim. Ter o contato com diversas formas de vida. Comida, né? Sim. E aí depois você foi pra onde? Já parou um tempinho na Itália? Não, eu nunca parei. Não? Nunca. Não, a viagem mais larga. Eu acho foi isso na França, 7 meses, mas depois eu passei também uns meses na Espanha, Bélgica, Inglaterra e também fui para Turquia, que também foi bem diferente do todo o resto, mas eu queria voltar para Guatemala, eu queria conhecer mais da cultura americana, mas mais do sul, central. Sim. Enfim, eu resolvi voltar, eu comprei a passagem, mas eu quedei grávida. Fiquei grávida e isso foi... Você já tinha o plano de ir para Guatemala antes da Aqua? Sim, eu comprei mesmo a passagem, eu já tinha a passagem, eu estava muito animada, agora vou para Guatemala e fiquei grávida. Mas só num primeiro momento eu tinha dúvidas sobre a gravidez. Eu tinha dúvidas sobre a gravidez e eu também fico muito agradecida porque na Itália tem a possibilidade de abortar se um quiser e não é algo que é assim em todos os lugares. Na Guatemala, por exemplo, aqui também não é uma possibilidade, né? Mas, enfim, eu fui no hospital porque eu não sabia o que eu queria fazer com essa gravidez. Mas eu achei, pelo menos eu tenho que explorar as possibilidades. E aí tinha 6 mais mulheres também grávidas que queriam fazer o aborto e eu falei com elas e todas elas tinham razões muito fortes para não ter filhos. Algumas foram vítimas do abuso, infelizmente, outras não tinham possibilidade econômica para criar e tinham umas situações familiares muito ruins. Outras tinha uma garota que tinha como 13 anos sim, muito triste. Então eu comecei a pensar e eu pensei, mas por que eu não posso ter uma criança? Eu nesse momento tenho tudo o que ela precisaria e eu não quero ter uma carreira profissional? Não quero ter uma carreira profissional tradicional, onde eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Então eu resolvi ter. Foi tranquilo? Teve viagens tranquilas? Já teve situações chatas? Foram tranquilos a maioria, mas também eu não quero glorificar também ou seja, sim, pode ser muito legal, mas também sempre temos que ficar um pouco
mais cuidadosas, né? Porque infelizmente tem muitos homens, sim, que não respeitam, que tem más intenções, então sempre tem, em todos os países, não importa a cor da pele, o país, sempre tem. E eu tive já umas 2 experiências um pouco ruins em Turquia, mas eu acho que tivera podido ser pior. Que podia ter sido. Podia. Mas tinha 3 palavras. Tivera podido, não. Que podia ter sido. Podia ter sido pior. Mas eu sempre fui bastante cuidadosa. Também eu estive viajando muito com uma plataforma que eu não sei se você conhece, a Couchsurfing, que eu adoro demais. Depois de viajar eu também comecei a receber pessoas na minha casa, até com minha mãe, com a minha filha, e sempre foi ótimo. Eu acho que eu tive como mais que 100 experiências com Couchsurfing. Em todas essas experiências só teve 2 más experiências, então eu acho que é normal. Não pode generalizar, né, também, assim. Sim. Ah, legal. E aí a gente volta. Aí você descobriu a gravidez com a passagem comprada. Decidiu que ia ter a Aqua. Sim. Fala o seu nome. Não. Tava achando fazer com o meu nome anagráfico. Você fala anagráfico? Como dos documentos. Dos documentos. Dos documentos. Mas... Porque por isso das aulas do italiano. Porque se eu vou conectar as 2, pelo menos sai o mesmo nome. Aí você vai usar Alejandra. Sim.